Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Caversan e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que me parece que é muito interessante e que é bastante importante também, que é a distinção entre presunção absoluta e presunção relativa no processo civil. Tem muita gente que acredita que a distinção está ligada a uma característica de realidade ou então a verdade absoluta, e pelo que me parece não é nada disso, pessoal. A presunção relativa admite prova em contrário e a presunção absoluta não admite prova em contrário. Parece-me que é simplesmente isso. E aí eu trouxe dois exemplos para mostrar para vocês. O primeiro está lá no Código de Processo Civil. Vejam, quando o exequente propõe uma execução, ele pode obter a certidão de distribuição dessa execução e aí providenciar a averbação dessa certidão em órgãos de registro de bens, no cartório de registro de imóveis, junto ao Detran, por exemplo, esse tipo de coisa. O parágrafo 4º do artigo 828 prevê que, se ocorrer a alienação do bem após a averbação, presume-se que essa alienação ocorreu em fraude à execução. E essa é uma presunção que é absoluta, pessoal. Vejam que isso não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Pode ser que o próprio exequente nem soubesse ainda da existência da execução, mas o próprio código faz uma previsão de presunção de fraude à execução. Nesse caso, que depois, se a gente for ver lá o artigo 774 e tudo mais, vai poder configurar até ato atentatório à dignidade da justiça, mas isso é um outro papo. Nesse caso, me parece que dependeria aí de um elemento subjetivo do próprio executado e tudo mais, né? Mas veja, o que me parece é que essa presunção que está no parágrafo 4º do artigo 828, ela é absoluta, ela não admite prova em contrário. A gente tem uma outra presunção aí, lá na Lei de Investigação de Paternidade, a Lei 8.560 de 1992. Vejam só, o artigo 2º-A, que foi incluído na Lei 8.560 de 92 em 2009, ele prevê no parágrafo único que, se o réu se recusa a se submeter a um exame de DNA, há uma presunção de paternidade. Então vejam, existe a ação de investigação de paternidade, o réu é intimado para fazer o exame de DNA e ele não vai. Ou ele se recusa expressamente a se submeter ao exame de DNA. Diz a lei que há a configuração de uma presunção de paternidade. Mas a presunção desse caso é relativa, pessoal. Ela admite prova em contrário. Quer dizer, o réu ele pode provar por um exame simples de tipagem sanguínea que há uma impossibilidade de paternidade, ou ele pode provar que ele é infértil, por exemplo, ou ele pode provar que ele estava em outro país, residindo em outro país na época da possível concepção do autor. Quer dizer, há aí uma série de possibilidades. E vejam o seguinte: se ele não se submete ao exame de DNA e se ele não prova por outros meios, e o juiz então leva essa presunção em consideração, vai considerar juridicamente que ele é pai, mesmo que na realidade não seja. Então, retomando de forma bastante simples e objetiva, a distinção, pelo que me parece, é simplesmente que a presunção relativa admite prova em contrário, a presunção absoluta não admite prova em contrário. Isso independentemente de considerações circunstanciais, casuísticas do que seja a realidade ou do que seja a verdade por trás dos fatos levados a juízo. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos, estejam sempre convidados a participar. Um grande abraço. Tchau, tchau.